ou eu estudo, ou eu me preparo para estar aonde eu quero estar, ou essa cadeira vai estar sempre com o sobrinho, o filho, o irmão. Eu converso com todos os funcionários, todos os líderes, e eu desço o nível. Eu nunca fico só na esfera do gerente, do coordenador. Eu desço para falar com o cara que está no front. Eu fico uma semana, 15 dias, só fazendo isso. Eu não faço. Eu acho que você ter um nicho, você focar, fica mais fácil de testar e acertar. Sim, sem dúvida. Então, focando num projeto, que nem o Alex está se especializando na área de hotéis. Então, qual é o problema efetivamente que você está resolvendo com essa amostra de clientes que você está... Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Play Growth, podcast da C3 Digital. Meu nome é Alex Oliveira e eu estou aqui com a Francine Nunes. É um prazerzaço estar com você aqui novamente. Nós vamos hoje falar sobre o marketing está cada vez mais tendo que vender, né? O marketing cada vez mais tendo que entregar resultado de vendas. A gente quer hoje falar para você como ter um marketing 360 que converte mais. Como aproximar mais branding com performance, um marketing que traz mais ROI, mas é o que todo mundo quer. Acho que é o que todo mundo quer, faturar mais. Principalmente E jogar a culpa no marketing, sim. Outbox. Não, se não vender, demite a agência. É sempre a culpa do marketing. Então, e a gente quer trazer para você hoje alguns insights importantes que você com certeza vai aprender e para trocar essas figurinhas com a gente, para a gente pegar algumas ideias de como ele tem feito a empresa crescer há dias. Está conosco Eduardo Banchur. E aí, mestre, tudo bem? Como estão? Cara, que prazer estar aqui depois de tanto tempo, né? A gente teve uma experiência tão bacana há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, né? Isso. É meio complicado falar assim de linha do tempo, porque sempre mostra a nossa idade. Mas a né? gente é muito jovem, né? Olha só, parece que a gente continua igual. Falar disso, Faz 5, 6 falar anos. assim, ó. Olha, quando você assistia Balão Mágico, aí pega. Eu não conheço o Balão Mágico. Não conhece, não é da minha época também. Eu nem sei quem é Simone. Quando alguém fala pra mim que assistiu Vila Sésamo, não faço ideia. Não, Vila Sésamo não é da minha época. Balão Mágico. Pra cá, ok. Vila Sésamo. Isso entrega bem a idade. Ou falar aquelas brincadeiras do marketing. Compre batom, entrega assim. Porque essa geração não entende essa piada. Essa estratégia tá muito compre batom. Cara, eu fui fazer uma brincadeira dessa com o meu time há uns 2 meses atrás, cantando a musiquinha da Guaraná, Pipoca e Guaraná e tal, e Nada. 20 aninhos, 18 anos, ninguém sabia. Eu peguei e falei assim, acho que a piada não deu certo, não colou, né? O tempo vai passando. Eduardo, você tá numa cadeira aí que você conquistou a duras penas, pô, se especializando lá fora, cursos Ohio? Fiz Ohio, fiz Lisboa. Você faz já tem passo que você tá nessa corrida de trabalhar com marketing, ocupar essa cadeira de CMO na Dias. Fala pra gente qual foi assim as coisas que mais te alavancaram para chegar onde você tá hoje. O que você fez? Eu acho que crescer na carreira, assim, uma coisa que ocupar essa cadeira que você está ocupando, que você fala, como é que você chegou nessa posição aí? Você fala, Alex, teve alguns fatores e eu acho que foi isso. Cara, é engraçado, né? Porque a posição de marketing, vocês que atendem muitos clientes, sabem que normalmente o pequeno ou médio empresário, a cadeira de marketing é a cadeira do sobrinho, é a cadeira do filho, do irmão que não fez administração, que não entende de finanças. Isso é o que eu vim do interior também, nasci em Franca, depois morei em Jundiaí, agora moro em São Paulo, e eu vi muito isso acontecendo, né? E eu entendi o seguinte, ou eu estudo, ou eu me preparo para estar aonde eu quero estar, ou essa cadeira vai estar sempre com o sobrinho, o filho, o irmão. Existia antigamente uma forma de olhar marketing, todo mundo entendia de marketing, até que veio essa onda de tech marketing, né, da gente deixar algo muito mais tecnológico, porque a gente se modernizou demais, as pessoas, o comportamento mudou muito. Então, assim, eu sempre tive como objetivo estudar.
eu sempre gostei de estudar muito. Eu tinha muita dificuldade de ler quando eu era mais jovem. Conforme você vai amadurecendo, aí você vai criando mais o hábito. Então, leitura, estudar. Eu lembro que na faculdade eu tinha uma técnica para poder sair na frente dos outros alunos, né? Porque na faculdade a gente tem que apresentar projetos de marketing, né? Então, é uma agência. Então, a gente tinha que entregar um artigo científico todo semestre sobre marketing. Cara, imagina, 18 anos estudando artigo científico para apresentar na faculdade. Então, o que eu fazia? Eu pegava o semestre da frente, que ia ter, eu estava lá no segundo semestre, no terceiro semestre. Eu pegava um tema do quarto do quinto semestre, eu estudava aquele tema e eu fazia um artigo sobre aquele tema. Quando começava a matéria, eu já estava dominando, eu já sabia. Então, aconteceu vários casos da primeira aula do semestre daquele professor, ser eu e o meu parceiro dar a primeira aula, a aula de introdução. Legal. No negócio. Então, eu sempre tentei antecipar para poder aprender mais. Não nasci em berço de ouro, tive que conquistar, tive que ralar. Então, assim, imagina um jovem do interior que trabalhava como aprendiz, menor aprendiz, buscar uma cadeira de direção. Então, foi legal, foi bastante trabalho. Isso que você falou me vem uma outra questão que eu acho que é um pouco polêmica no nosso setor. Nós, com muita liberação de cursos gratuitos, vídeos na internet, faça sozinho, o nosso setor ficou... O que eu tenho a impressão é que falta profissionais que realmente estudaram para trabalhar na área. Então, eu vejo pessoas se aventurando como analistas de marketing, como gestores de tráfego, como gerentes de contas, às vezes, e pessoas vendendo ideias que acabam fazendo o pequeno e médio empresário se decepcionando, né? Acaba se decepcionar muito com a área do marketing. Tipo, o marketing não funciona, né? E como que você enxerga isso? Porque eu falo assim, para você ser médico, você tem que ser formado, ter uma carteirinha. Para você ser contador, você tem que ter uma carteirinha. E eu vejo hoje que no nosso setor, eu tenho que tirar o trauma dos meus clientes de coisas que eles passaram, por exemplo, com profissionais que poderiam estar habilitados, mas teriam que estudar um pouquinho para isso. Sim. Você consegue enxergar isso na hora que você vai contratar? Você vê que, por as empresas que você passou, que isso também porque nós estamos do lado de agência, né? Ele está do lado da empresa. Como é que você vê isso, Edu? A gente aprende na dor do amor. É bíblico, né? E aí, assim, todos os casos de empresas que eu passei, sempre teve um rastro de dor. Cara, a gente fazia isso, mas não era legal, não era profissional. A gente pagou caro para um trabalho que não teve resultado. A culpa era da agência, que a agência era ruim. Mas o cara, às vezes, nunca olha o que está lá dentro, o que ele fez, quais os passos ele seguiu. E toda vez que, esse exemplo, o Nadias tem 1 ano, faz agora 1 ano, agora em abril. E sempre teve lá 2, 3 profissionais de marketing, assistente. Eles nunca tinham entendido de fato o que era um trabalho de marketing profissional. Quando a gente começou a conversar, eu falei assim, cara, a gente precisa fazer isso. Uma marca que 55 anos de idade tem a mesma cara, a mesma identidade. Nós mudamos agora. Depois que eu entrei, a gente fez um trabalho junto lá com a empresa, e não foi um trabalho de mudança só do logo, só um trabalho superficial. Não, a empresa também tem uma transformação cultural, né? Então eu vejo sim que hoje, se a gente for levar isso para o pequeno, para o cara que tem uma padaria, para o cara que tem um bar, um restaurante, é muita gente aprendendo de uma forma rasa. Ele segue um cara no Instagram, ele vê um conteúdo no YouTube e ele acha que ele está preparado para fazer uma campanha de performance pro cara. Mas às vezes o problema do cara não é uma campanha de performance. Às vezes o problema dele é outro, né? Então existe até por ele não ter entendido o contexto, ele não estudou, né? O médico estudou, ele sabe aonde ele precisa fazer uma cirurgia, um procedimento. A gente também estudou, né? Eu fiz comunicação, a gente estudei pós-graduação, fui estudar fora do Brasil, estudei na Europa. Então a gente procura e estuda para trazer as melhores ideias, as melhores soluções. Mas realmente a gente está vivendo a era do imediatismo, a era dos conteúdos rasos, a era do resultado para agora.
E o empresário, ele paga pelo erro. Ele paga. Mas eu acho que o empresário tem essa parcela de responsabilidade porque o cliente ele só quer leads qualificados. Parece que o mercado todo... eu preciso de leads qualificados. Eu preciso de leads qualificados. Eu preciso de leads qualificados. Mas você não acha que é por causa dessa cultura dos gurus da internet? Eu acho que sim. Mas eu vejo que está havendo um amadurecimento do mercado. Então a gente começa ali numa época em que nós nos posicionamos como agência de performance. Então era muito fácil a gente deixar os nossos clientes contentes. Era subir campanhas de Google, subir conteúdo, ranqueava orgânico, né, o SEO, trazia leads qualificados a R$5, Até mesmo. e aí a gente fazia o nosso papel. Só que em alguns momentos a gente percebia que o nosso trabalho não ia bem, porque quando chegavam os leads, qualificados ou não, da porta para dentro, não tinha processo comercial, não tinha posicionamento da empresa. Os caras, o pessoal de vendas mandava nos PDFs, tá aqui a apresentação da empresa por e-mail. Aí no final do ano, mas a gente não está tendo o resultado esperado. Então a culpa não era toda do marketing. Então você veja que são vários fatores. Qualificar melhor o time de marketing. O time de marketing ser mais profundo. Sim. Eu acho que o CMO tem que ter repertório. Tem que ter repertório. E tem que ser amplo esse repertório, Tem que ter uma visão holística. Tem que entender um pouco de tudo. Tem que olhar tendência. Tem que olhar para frente. Tirar número. Tem que olhar número. Tem que entender. Então, o time de marketing tem que se aprofundar. Sem dúvida. O time de vendas tem que também querer trabalhar melhor leads. Processo, né? De repente, se esforçar mais com os leads que não vem a bolinha. Todo vendedor quer a bola redondinha no pé. Mais fácil, né? Mas, de repente, olhar para o CRM, porque às vezes a agência de marketing já gerou 2.000 leads. Será que não tem coisa em cima da mesa do cara que já está lá na base do CRM? E, do outro lado, o empresário sentar com time de marketing interno, sentar com a agência, sentar com o cara que ele contratou. Falou, gente, calma. Nós precisamos crescer, precisamos de leads qualificados, mas vamos pensar mais do que um trimestre? Sim. Vamos parar de ficar fazendo só campanha. Vamos fazer a campanha, mas vamos pensar daqui a um ano onde nós queremos chegar? Vocês acham que juntar a responsabilidade de todo mundo, a agência começar a olhar mais um pouquinho a médio prazo, não só em campanhas, o cliente dá mais tempo para a agência fazer planejamento e os times de marketing se aprofundarem mais. Parece que daí todo mundo trabalhando. Né? A gente tem um caso, né? Quando eu conheci vocês, por exemplo, não sei se vocês lembram, eu entrei na Redoma. Sim. É uma empresa tradicional aqui da região. Familiar, né? Familiar. De um produto num processo de transição, porque a gente está falando de cadernos, agendas, no momento que ela estava precisando de alguém de marketing, e aonde o cenário que eu entrei era a agência é a vilã da história. Foi muito nítido. Eu sempre conto esse case, porque eu não conhecia ainda a agência, não conhecia o time comercial. Quando eu entrei, eu comecei a falar, peraí, os leads estão vindo. O que acontece com os leads? A gente começou a entender, não tinha um processo, não tinha um funil para fazer gestão. O time comercial encaminhava os leads para o representante, ou seja, o cara estava do lado de fora. Imagina hoje com a LGPD, né? Que aí já é tudo que a lei não nos ouça aqui. Mas enfim, imagina o processo naquela época. Isso deve ter o quê? 5, 6 anos mais ou menos. Quando eu entrei, que começou a entender o processo ali de fato o que estava acontecendo, eu falei assim, cara, não tem vilão aqui. Tem um processo desorganizado. Peraí, agência, esses leads agora vão ter que vir para esse sistema. Criamos um time de SDR interno, que até então a SDR estava no início de projeto no Brasil, né, uma coisa que mais lá fora, e esses SDRs começaram a qualificar esse lead,
fazer pré-orçamento para o cliente e a gente só mandava para o vendedor os leads que de fato estavam mais quentes. E para o representante comercial, a gente descobriu uma outra dor. Por quê? Porque o representante comercial da carteira tinha uma faixa etária de média de 60 anos de idade. Um cara que não tinha tanta habilidade com tecnologia. Isso foi antes de pandemia. Sim. A pandemia acelerou esse processo com eles. Mas antes da pandemia tinha uma dificuldade. Então o que acontecia? Você mandava o lead para o cara lá fora e esse lead se perdia. Por quê? Porque ele não alimentava o sistema, a gente não sabia o que estava acontecendo e ficava no processo tradicional de vendas, aquele processo da conversa. Eu vou lá amanhã, deixa que eu faça esse orçamento. E a jornada se desperdia. Sim. O que a gente fez? E aí o que acontecia? O vilão é a agência, porque eu estou pagando para a agência, ela não tem desempenho. Né? Então o que a gente fez? Começou a controlar isso dentro do sistema e eu criei uma função nova que era o babá. Esse cara ficava de babá dos 60 representantes que a gente tinha. Então esse cara... Fazendo um follow-up. Alex falou em todos. Ele mandava orçamento ligado, mas era a forma que se ajustava. Aí você consegue extrair mais daquela massa, né? Mas eu acho até que interessante isso. Nós estamos com uma outra empresa que tem um fluxograma muito parecido, porque tem muitos representantes, até porque é no Brasil inteiro. Então fica difícil, às vezes, você ter vendedor físico, né? Sim. Para o Brasil inteiro. E precisa realmente fazer visita, às vezes precisa ir lá, analisar, né? É uma empresa logística e tal. E o que nós percebemos, até a gente foi na convenção de vendas deles para conhecer todo mundo, para entender. A partir do momento que nós conversamos internamente e falamos, viu, vamos deixar o SDR dentro do marketing? Tira da venda. Tira da venda. Porque o vendedor, é exatamente o que você falou, ele tem meta para bater. Ele não está com meta de qualificação de contatos, de leads. Ele está com meta para bater venda. Então, muitas vezes, aquilo que ele precisa qualificar, ele vai deixando passar. E aí, nós não tínhamos o retorno efetivo do que era um lead desqualificado e por que era desqualificado. Porque pra gente poder ver o que precisa ajustar em campanha. Eu falo, pra gente ajustar a campanha, eu preciso, por que ele é desqualificado? Qual foi o item que desqualificou ele? A gente tem um ICP, certo? A gente está tentando fazer esse negócio funcionar. Então, o que é que desqualificou esse lead? E nós conseguimos, em um ano, sair de uma métrica de 60% a 70% de qualificação para 85% de qualificação. Caramba. Por quê? Porque tivemos o marketing do nosso lado, o marketing interno da empresa do nosso lado. Então, você, nas empresas que você passou, você acredita que o papel do SDR, né, basicamente ele é um papel de qualificação de vendas. Ele tem realmente que ficar com marketing? Para nós está funcionando bem assim. E aí, como é que é? Hoje, por exemplo, quando eu estava na Redoma, no início o SDR estava no comercial, até quando a gente viu que não estava funcionando, eu trouxe para o time de marketing. Quando eu saí da Redoma e fui para Petland, uma rede de franquias de pet shop, fiquei lá 4 anos, e a gente juntou a mesma coisa, marketing B2B com o time de SDR. Hoje, na Dias, eu sou responsável por marketing, expansão, pré-vendas e relacionamento. Então, eu tenho 3 equipes. Então, eu tenho a equipe que gera demanda, eu tenho a equipe que qualifica essa demanda para entender melhor o perfil, porque eu trabalho com modelo na Dias de gestor de conta. Então, se os meus vendedores, ele tem uma carteira, ele não pode... Porque é uma venda mais técnica, né? Técnica. Tanto para o ar-condicionado quanto para o solar, eles têm a carteira de cliente. Então, cada vendedor atende lá X clientes, depende da categoria dele, mas se tem qualquer cliente que precisa prospectar ou que precisa qualificar, ele está com o meu time de SDR, que ele está dentro do time de marketing. E eu tenho um outro time que é o time de relacionamento. Por quê? Porque os meus vendedores, eles ficam internos, que eles estão dentro de uma base. Convido vocês para ir lá conhecer. Sim. Então, a gente tem um prédio gigante lá e todo o meu time tem lá 200 pessoas. Então, todo time comercial. E aí eu tenho consultores de relacionamento que viajam o Brasil inteiro fazendo treinamento e fazendo relacionamento com os clientes, porque eu não consigo colocar 200 vendedores para poder visitar. Então, a gente faz. Hoje eu estou contratando mais pessoas de relacionamento. Hoje o marketing, ele atua 100% na jornada e ele é responsável pela geração de demanda, geração de valor, geração de marca, pela qualificação desse lead. Deixar esse lead muito mais qualificado, tanto o receptivo quanto o ativo, e para os 2 modelos de negócios nossos. E depois eu ainda amarro isso com o quê? Com o tete-a-tete.
A gente vai, visita o cliente, leva um presente, no aniversário do cara, time do coração. Ontem a gente teve treinamento em Tubiara com uma marca, então a gente tem uma média de mais de 70 pessoas no treinamento. Aí o meu consultor almoça na casa do cara. Por quê? Porque é proximidade. Cara, isso é marketing 360. Sim. Falando de marketing 360, que eu sempre acreditei muito. Mesmo lá atrás, eu não estou mais na agência. Mesmo lá atrás, eu sempre falava para Fran, nós somos uma agência de performance. Fala para esse cliente aí contratar um time de branding. Porque, pô, a gente ter que ficar refazendo o brand do cara não dá, pô. Vai conseguir. Esse cara precisa de um profissional para reestruturar os produtos, Fran. E a gente, tanto problema que a gente foi encontrando, Nós a estamos gente criando acabou, soluções. a gente acabou, hoje, a C3 acaba entrando mais no comercial, ajudando a mapear processo, até por uma questão da gente conseguir entregar mais valor e sermos mais parceiros estratégicos. Mas eu sempre acreditei muito no marketing 360. Semana que vem vou estar num evento de um dos clientes nossos, que é a Savage. Eles fazem eventos. Eu sempre gostei de eventos, então eu acho que sair um pouquinho do digital, a gente faz performance, faz campanha, faz conteúdo, mas vamos fazer um evento? Vamos colocar um time inside sales? Sim. Vamos colocar a gente indo lá conversar com o cliente? O que na sua visão seria hoje um marketing 360? A primeira coisa quando eu falo em marketing 360 é entender a jornada desse cara. Né? Porque cada cliente tem uma jornada, cada cliente tem um comportamento. Então, por exemplo, eu vendo ar-condicionado. Qual que é o gatilho do consumidor final para ar-condicionado? Calor. Calor. A jornada dele começa ali. E por sinal, hoje é o último dia do verão. Entendeu? E a gente está vivendo um país hoje no Brasil, né, que é muito quente, as temperaturas mudaram demais, a gente brinca que não tem mais inverno. Então, assim, o negócio ar-condicionado tá sendo um negócio pra gente nesse sentido, e para energia solar também. Por quê? Porque eu trabalho com a economia, normalmente as pessoas instalam ar-condicionado, tem um consumo maior, e então você tem a solução da energia solar, né? Mas entender essa jornada. Então, como o teu cliente tem o primeiro contato sobre o teu produto, tá? No meu caso, o cara tá em casa, tá com calor, a temperatura tem uma influência. Se for um comercial, se for uma linha comercial, um escritório, é obrigatório, cara, não tem como ele trabalhar o dia inteiro sem equipamento de ar-condicionado. Mas trazendo isso para exemplos práticos, né? Se você tem uma padaria, como que esse cara fica sabendo sobre a sua necessidade? O que você vende? É só no digital? Ele passa em frente. A gente tem campanhas hoje geolocalizadas. A gente tem a mídia tradicional que ela não morreu. Não morreu. E está muito longe de morrer. Elas estão se reinventando cada vez mais. Hoje a gente está fazendo aqui uma forma de comunicação que existe há mais de 100 anos. Nós estamos falando há quanto tempo existe o rádio, quanto tempo existe esse tipo de conversa, só que num outro formato. Olha como as coisas vão se reinventando, né? Então o marketing 360, se ele não atuar em todos os pontos de contato, na rua, no panfleto, ação de guerrilha, que eu sou apaixonado em ação de guerrilha. Sensacional. Eu amo ação de guerrilha. Eu já fiz coisas assim malucas, eu acho muito legal isso. O digital. E assim, eu falo que a gente só consegue cliente por causa de 2 fatores. Tem 2 coisas que fazem atrair cliente. Um é reputação e o outro é propaganda. Tudo está atrelado nesses 2 pontos. As pessoas falam bem de você por causa da tua reputação. As pessoas te avaliam no Google por causa da reputação. Isso está nesse item. A tua marca é reputação, né? E adquirir novos clientes demanda comunicação, demanda mídia, demanda fala. Então tem todo um processo. O cliente da Dias me ajuda a entender um pouco melhor. Eu quero comprar um ar-condicionado, vou no Google, melhor ar-condicionado. Você quer disputar? Ar-condicionado mais econômico. Ou você procura... Ar-condicionado inverter, que o pessoal... que é hoje... Você disputa esse espaço ali no... Disputamos. E você vem quem são consumidor final. Quem são seus também? concorrentes? Hoje a gente tem da seguinte forma, tá? Eu atuo tanto no B2B
quanto no B2C. Hoje, 80% das minhas vendas, elas estão direcionadas para o B2B. Hoje, o meu foco é instalador, a loja que revende, tá? Ar-condicionado, e na energia solar é o integrador. Eu não vendo a parte de energia solar, eu não faço instalação de energia solar, por exemplo, no consumidor final. Você vende só a parte de equipamento. Eu vendo os kits. E os kits prontos. E no ar-condicionado, o seu grande concorrente da Dias é? Hoje você tem... São 9 ou 10 distribuidores no Brasil. Porque esse mercado... Você está no distribuidor. Eu sou o distribuidor. Vamos supor, você tem ideia para vender? Eu vendo Midea, eu vendo Hitachi, eu vendo Samsung, eu vendo LG. Ótimo, deu para entender melhor. Você briga ali, só que você não tem essa questão muito forte do branding. Porque minha ideia é construir um brand. Sim. Na verdade, aí é que tá. Quando eu entrei, você está falando de uma empresa de 55 anos. Ela tem uma reputação forte. Ela foi uma das... Os lojistas... Instalador, com lojista. Instalador. E vendedor de ar-condicionado. O cara que atua no mercado vai saber quem é a Dias. Ele conhece a Dias. Foi precursor no segmento. Né? As marcas, elas procuram as distribuidoras para colocar o teu produto. As marcas não vendem diretamente lá. Ou se vende num canal online, mas algo muito pequeno. Não, porque a distribuição no Brasil é um porre, né? Enfim. A logística no Brasil, se eu sou uma ideia, eu não vou enfrentar isso daí. Eu vou querer achar os distribuidores para entregar. Justamente. Então, essa logística no Brasil dificulta muito a venda direta e o distribuidor está ali que ele faz esse contato. E a relação do distribuidor com o lojista, ela é muito forte. É muito forte. Eu faço evento com esse cara. Sábado agora eu tenho esse evento para fazer no próximo sábado, que eu vou fazer um porco no rolete, em São José dos Campos. Cara, é simplesmente um evento de relacionamento. E eles adoram esse tipo de evento. Então, tem treinamento, tem evento voltado para capacitação, tem evento que eu capacito só o técnico, tem evento que eu capacito o empreendedor, que é o dono lá, não o instalador, mas o dono da revenda. Então, a marca, ela passa a ter muita importância quando você começa a construir, de fato, o teu posicionamento. Porque ele tem 9 para escolher, 10 distribuidores para escolher. Quem que ele vai escolher? Aquele que paga uma comissão maior para ele, aquele que ele tem uma boa relação, Que faz a entrega no prazo. aquele que entrega no prazo, né? Então você tem aquele que tem campanha de incentivo, que é menos burocrático, serviço de pós-venda. O pós-venda, eu acho que é crucial. Se a gente fosse resumir nos últimos 10 anos, quem está vencendo o jogo é quem está colocando o cliente no centro. Né? Porque a parte da experiência do cliente tem que ser, né? No entanto, você falou sobre a questão da publicidade tradicional, né? Marketing tradicional. Ele não morre. O que está morrendo, na verdade, é a metodologia do que serve para todos. Isso que morre, né? Se a gente for parar para pensar, quando eu estou falando de um cliente, por exemplo, você deu o exemplo. Eu quero comprar um ar-condicionado porque está calor. É o imediatista. Então, nós estamos falando de uma campanha publicitária. Mas nós temos aquele que quer comprar no inverno porque acha que vai pagar mais barato a instalação, mais barato o produto. Esse é um outro tipo de público. Então, fazendo de bate-pronto aqui uma conversa rápida sobre um produto que é ar-condicionado, que todo mundo deseja hoje em dia. Mas como eu vou instalar numa época que eu não estou aguentando de calor, então dane-se o preço, eu vou pagar aquilo que eu tenho que pagar, mas eu quero pagar. Aí a minha energia vai subir, eu vou arrumar um segundo problema que talvez eu nem sabia que eu ia ter, mas aí o que eu vou fazer? Vou atrás de energia solar, ou sei lá, vou pagar energia mesmo porque eu tô com calor, eu quero ficar desse jeito. É um conforto, né? Ou a gente tem aquele público que é o que vai se programar. O cara que vai se programar, talvez, ele já pensa numa estrutura para energia solar, porque ele já quer se antecipar na questão de redução de custo, ele quer pagar mais barato a instalação, ele quer pagar mais barato o produto. Então, só pensando numa venda de um ar-condicionado, a gente já tem 2 fatores. E aí, o que você falou, o marketing de relacionamento. Eu vejo que dentro da agência, nós tentamos há um tempo com uma consultoria, e a consultoria tentou insistir que nós devíamos fazer algo mais lutante, tipo, fica meio distante. E nós começamos a perceber que não, que a gente ia acabar caindo no mesmo mercado de todas as outras agências que a gente vê por aí. Que o diferencial da nossa agência não era só chegar no indicador que o cliente queria. Não era só ajudá-lo a definir o objetivo. Mas era chegar e pensar nisso. Como que é a experiência do cliente com o seu produto? Como é a experiência do cliente com aquilo que você está querendo vender?
né? Você falou sobre marketing de guerrilha. Esses tempos atrás mesmo, a gente fez uma ação com um cliente de vender, de distribuir goma de creatina no parque, no parque da cidade, né? Entendeu? Por que que eu quero fazer isso? Porque eu quero mostrar para a pessoa que pratica esporte que ela tem uma outra forma de mensurar o consumo. Então, é um marketing de guerrilha. Eu tô fazendo o quê? Tô mostrando um produto para você. Isso eu acho que muda a experiência, muda o negócio, né? E aí, na parte de energia solar, eu ia até te fazer uma pergunta. Você também tem marcas que você representa ali ou é próprio de vocês? O ar-condicionado, as marcas elas estão nacionalizadas, né? Então, a gente Sim. tem os fabricantes que são chineses, coreanos, tem uma marca brasileira também, mas a gente está falando de marcas, tudo é importado, mas nacionalizou e produz no Brasil. Então, hoje o Brasil é um grande produtor de ar-condicionado. Energia solar, tudo vem importado. Tudo vem China ou Estados Unidos. Então, a gente tem hoje dentro da empresa uma linha de importação. Então, eu importo tanto placa como inversor, só a parte de estrutura metálicas que elas são nacionais. Mas inversor e placa fotovoltaica, todas elas são importadas. E aí você tem várias marcas que são importadas da China. Hoje é o maior fabricante que tem de material para energia solar. E aproveitar vocês dois. A gente deu esse bate-papo aqui inicial, como que vocês têm estruturado o marketing. Como você faz um planejamento estratégico de marketing se você assumisse a cadeira de CMO de uma nova empresa hoje? O que você faz no primeiro dia? E o que você tem visto, Fran, de importante no planejamento estratégico no marketing 360? Boa. Primeira coisa que eu faço, eu converso com todos os funcionários, todos os líderes, e eu desço o nível. Eu nunca fico só na esfera do gerente, do coordenador. Eu desço para falar com o cara que está no front. Eu fico uma semana, 15 dias, só fazendo isso. Eu não faço nada, isso é um narcose. Não entro em empresa, ok. 15 dias eu conversando com as pessoas. Eu falo com a logística, eu falo com a recepcionista, eu falo com a moça da limpeza, eu falo com o diretor da empresa, falo com todos. E eu monto tudo um relatório. Isso tudo escrito, digitado, e eu vou produzir esses conteúdos. Sim, o que vai te dar autoridade quando você sentar com os donos e falar, cara, eu fiz um raio-x. Eu sei exatamente o que está acontecendo aqui. Eu sei o ambiente interno. Eu entrevistei 10 clientes seus que estão contentes. Eu entrevistei 10 clientes seus que cancelaram um contrato com vocês. Conversei com 10 pessoas que saíram da sua empresa, 10 pessoas. Você faz um raio-x, pô. Isso daí eu já achei fantástico. Primeiro passo. Né? Porque se você fizer esse raio-x, aí eu quero te ouvir, né? É o primeiro passo. Depois que eu fiz dentro, eu faço fora. Aí eu faço esse trabalho com clientes nativos, clientes ativos, clientes resgatados. Vamos conversar. Quero entender. Vou em evento da empresa, falo com a indústria. Então, não existe marketing, não existe nenhum... o cara chega aqui e já vai fazer alguma coisa. 30 dias, 60 dias, sem participar de uma reunião com eles. Simplesmente você vai ouvir. Há um tempo atrás, eu tinha que fazer isso tudo manual depois que eu coletava esses dados. Hoje, eu pego todos os dados coletados, todas as informações e ensino uma IA. Sim. E aí eu tenho uma assistente. Eu pego todos os meus dados coletados em texto, ou em tabela, ou em imagem. Alimento uma IA específica. Crio uma IA minha, que é minha assistente. E ali eu começo a treinar ela sobre aquele ambiente, tudo aquilo que eu aprendi. E eu passo a ensinar ela também. E aí o que acontece? Eu começo a ter respostas simultâneas. Aí eu acelero a minha curva de planejamento estratégico. Para quem está nos ouvindo até agora aqui, isso é tão interessante. Eu estou prestando consultoria nessa área. Se você não sabe fazer o que o Eduardo acabou de falar, a coisa mais simples do mundo está free do Google. Google Notebook LM. Dá para você fazer isso. Na OpenAI dá para fazer também. Agora, se você quer ir para um universo mais avançado, cloud, a IA do cloud. Cara, isso dá para ser feito e dá para ser feito fácil. Facilmente. Né? Porque as pessoas... Parece que a questão da IA, Fran, não é mais se a pessoa quer fazer ou não. Parece que é só agora uma mudança de cultura da pessoa parar de fazer do jeito que fazia. Sim. Nossa, É descobrir jeitos mais rápidos de fazer. Eu sei que talvez você adore fazer na mão 500 coisas.
Mas a partir do momento que você botar uma IA para te ajudar a fazer o operacional, você foca mais no estratégico. Tempo é dinheiro. Ó, você fez o seu raio-x. Não é só isso, né? A questão de te ajudar a encontrar um padrão. Sim. Às vezes, para você encontrar um padrão dentro daquilo que você mesmo elaborou, demora um tempo. Tempo é dinheiro. E a gente não pode perder dinheiro, então a gente não pode perder tempo. Aconteceu. E aí, o que aconteceu? A gente começou a implantar todo o planejamento estratégico, desenhou todas as ações, as atividades ali que eu peguei no meio do ano, né? Abril do ano passado que eu entrei na empresa. Quando foi no final do ano, a gente começou a fazer um trabalho muito mais aprofundado com estudo estatístico do nosso cliente. Então nós temos uma base ali em torno de 6, 7 mil clientes dentro da nossa base de cadastro. Então a gente fez uma pesquisa numerológica por cotas, aonde a gente pegou uma parte aleatória simples e eu tirei ali uma base, eu consegui mais de 800 respostas de clientes, num formulário que demorava de 15 a 20 minutos para responder, de todo o comportamento dele, tudo aquilo que ele faz. Concorda que chega um momento em que negócios, nós temos uma pessoa tomando uma decisão de comprar da Dias ou comprar do fulano. É isso. O que vai fazer essa pessoa naquele momento comprar da Dias? Qual o fator motivacional? Qual o fator emocional? Qual é o fator que você conseguiu gravar na mente daquela pessoa? E parece que o marketing, se você não fizer esse mergulho, você não consegue achar essa resposta. Não tinha, porque assim, vou trazer cases assim, histórias práticas, né? Então, quando a gente fez esse mapeamento, eu usei novamente a IA, só que agora eu aprofundei ela muito mais porque eu tinha tabelas. Sim. Com tabelas, você ensina ela de uma forma muito mais eficiente, conforme o nível da profundidade da tabela. Ensinando ela sobre quem era sobre a pesquisa, eu desenhei os padrões. Quais são as pessoas que a gente encontrou? Que a gente encontrou 4 padrões que representaram em torno de 80% da minha carteira. 20%, vários outros, não se enquadrava nos padrões. Desses 4, tem um padrão que é o lojista profissional. Esse cara profissional é um cara que tem 3, 4, 5 lojas, é um cara que tem uma estrutura, ele trabalha, às vezes tem família que trabalha também, mas normalmente ele tem lá ele tem uma agência, ele tem um cara da contabilidade, ele tem o atendimento, ele é um cara estruturado. Uhum. Ali, acima de 50 funcionários. Tá. Entre 20 e 50 funcionários, que tem time que instala. Ele já tem uma certa maturidade. Ele tem maturidade. E tem um outro padrão, que é o cara que está começando o negócio agora. O cara jovem, tem 3, 4 anos de experiência, tem uma deficiência ainda na parte técnica. O escritório dele é o carro que você passa na rua, você vê lá, instala o ar-condicionado. Esses caras também não são influencers da ponta do cliente, vamos supor. A gente passou por uma reforma grande lá no nosso apartamento, a gente morou 4 meses fora no Airbnb, e eu vi que a arquiteta acaba sendo Ela influencia. Sim. Ela influencia. A arquiteta, o zelador, influencia. Chegou um momento, qual ar-condicionado nós vamos colocar? Aí eu estava querendo que ele fosse mais silencioso. Uhum. Aí cai muito numa ideia, né? Você tem... Os japoneses também são muito bons, né? Daikin, Fujitsu, Hitachi. Ele é bem silencioso, eu pus em casa. Também são muito bons. E aí você... Quem que Deu uma ideia também. faz o cara... Esse instalador acaba tendo esse papel ou não? Quando ele chega lá já está comprado aqui? Não, ele tem esse papel. Então assim, como eu falei, 80% das minhas vendas são B2B. Esse cara, quem compra, quando eu falo B2B, é o instalador. Essas pessoas, esses 4 padrões que a gente encontrou. Só que ele não compra para ele. É como se fosse um dropship. Ele entra no meu portal, ele acessa o meu site e ele compra para você. E eu faço a entrega para você e pago a comissão para ele. Então, esse mercado, esse varejo de ar-condicionado, ele funciona dessa forma. Então, o estoque dele é um estoque invisível. Sim. Né? Então, ele faz a instalação para você. Então, ele tem um benefício que ele pode ficar em qualquer lugar, rua office, Ele vai ganhar lá 10, 20% em cima do equipamento. e ele tem lá uma instalação. Ele tem ainda a instalação garantida. A instalação garantida, que é onde ele ganha muito mais dinheiro do que na venda de produto, né? Porque ele é comissionado.
Mas o que eu ia falar é o seguinte, pensa em como eu convenço esse cara, né? Então, o ano passado, a gente entrou com uma campanha junto com um parceiro, com a marca, a fabricante, a LG, e a gente entrou com uma campanha levando o cara para o Rock in Rio Lisboa. Então, os vendedores, o instalador que mais vendesse produto, a gente levaria o cara para o Rock in Rio Lisboa. Um programa de incentivo. Programa de incentivo. Incentivo. O jogo acaba caindo em aproximar as pessoas, criar conexões com as pessoas. Relacionamento, fidelidade, incentivo Criou conexão. e propaganda. Não tem jeito. Eu sei que você gosta muito dessa área de vendas, né? O Carlos Bush fala sobre gerar valor para fazer as vendas, né? Não é mais ficar empurrando, Exatamente, exatamente. Mas olha o que a gente precisa entender sobre os padrões. Essa campanha, ela motiva todos os meus padrões? Não. Não. Então o que acontecia? Porque tem gente que não quer ir pro Rock in Rio ainda. Tem gente que não tem volume. O jovem, esse cara que eu te falei que tem 3, 4 anos, ele não Sim. consegue competir para uma campanha de venda. Sim. A necessidade dele, a motivação dele é outra. Para esse cara, eu tenho que criar uma outra campanha. Qual campanha que eu crio? Cara, a cada produto que você vender dessa marca A, B ou C, você ganha uma comissão a mais. Mais 100 reais, mais 200 reais. Por quê? Porque esse cara, ele está construindo a vida dele. Quem cresceu pensando assim, a Quinto Andar. Quinto Andar começou a propor o porteiro que ele ia ganhar em posição. Pois é. A Quinto Andar começou a ver que o porteiro seria um drive de escalabilidade. É isso, ele cresce. Então, o marketing, quando a gente fala de marketing 360, é tentar encontrar, vamos fazer um resumo aqui, você entender bem o raio-x do seu negócio. E às vezes trazer alguém de fora, trazer um time de marketing que te ajude a pensar, definir esses pontos de contato, onde que o cliente vai ter contato com a sua marca, ou os stakeholders, né? Ou os caras que vão levar a sua marca a essa ponta, e criar conexões, sendo por campanha, um programa de fidelidade. Sim, sim. E o legal, assim, que você falando em relacionamento, né? Quando a gente criou os padrões, a gente criou esses 4 padrões, a gente viu áreas motivacionais de cada um deles, né? Então, assim, você faz um evento porque você junta os 4 padrões. E aí esse cara aprende com esse outro cara. E esse outro cara gosta de mostrar que ele sabe, que ele entende, ele gosta da questão de ensinar o outro. E ele também vê como oportunidade de negócio, porque de repente ele encontrou um cara de um outro lado da cidade ou de outro estado, que ele pode fazer uma parceria. Cara, quando eu tiver um serviço lá para fazer, eu te contrato, né? Então você acaba criando um ecossistema. Você deixa de ser uma empresa pensando só na tua receita e na tua despesa e começa a pensar no ecossistema. E aí vem uma outra questão. Qual que é o meu propósito com tudo isso? Por que eu faço isso? Por que eu como marca, eu como empresa, independente do meu negócio, por que eu faço isso, né? Lá, por exemplo, a gente tem muito isso. A gente quer fazer esse cara ser melhor. A gente quer profissionalizar esse cara. A gente quer que esse cara cresça. A gente tem muito depoimento dos clientes que falam assim, cara, hoje eu sou o que eu sou porque vocês me ajudaram a chegar até aqui, né? Então a gente tem isso muito claro. O sucesso do nosso parceiro, porque a gente chama de parceiro, né? É o nosso sucesso. Consequentemente, é também para a indústria, é também para toda a cadeia que está ali em volta. Então a gente tem muito isso definido no nosso posicionamento. Então o cara que tá ouvindo a gente, que está buscando, que tá se perguntando por que ele está ali, encontrar essa resposta de você ser uma agência, de você ser um banco, de você ser uma padaria, um restaurante ou um preparador físico. Tenta descobrir o motivo de você estar ali. Que aí é o que o Bush fala. A venda ela vai acontecer naturalmente, não é uma coisa forçada. Você não força a venda acontecer. Mas você tem um perfil que é interessante. O livro que você colocou que você está lendo, Execução, eu acho que traz bem o perfil seu, Eduardo. Você é um cara que não é um cara só de ficar atrás do computador, né? Que você vai... Não consigo, fico maluco. Fico louco. E você é um cara que consegue executar bem. Eu acho que quando nós temos alguém interno na empresa
gerenciando o marketing, nosso trabalho segue mais fluido também, né, Fran? Sem Porque dúvida, né? um time de marketing interno que executa, que traz os desafios também para a agência, para ganhar audiência. Nesse livro que você falou para a gente que você está lendo, Execução, é um livro, coincidentemente, que eu li o ano passado e a Fran está lendo agora. Mas eu tô lendo por causa dele. É que a gente tem o clube do livro na empresa. E eu achei que era um clube externo. E ela falou, posso participar do clube? Ela falou, é um clube com os gestores. E a gente reúne mensalmente para falar sobre o livro, sobre estratégia. O que a gente vai? Todo livro que a gente lê, quando conclui, que a gente faz nossa reunião, a gente cria um to-do de estratégia. É porque eu fico deprimida quando eu termino de ler o livro, porque eu quero conversar com alguém que leu também. E aí as pessoas, às vezes, por exemplo, ele leu em outro tempo, e aí talvez já passou aquela... Acelera, acelera. Eu, por exemplo, antes de ler a Execução, eu tava terminando de ler aquele livro Tribos, do Seth Godin, e, tipo, eu tava apaixonada por aquele Ele vem livro. agora, ele veio pro Brasil, né? Você tá sabendo? Não tô sabendo, Não. quero vê-lo. Então me lembra que eu te passo Isso. com o Bush. Ele vem agora no próximo mês. Tipo assim, eu já li outros livros dele, mas esse me deixou apaixonada, porque ele fala exatamente o que você acabou de falar, sobre a questão de você tem que ter um propósito para tudo, porque para você reunir um time e ser líder desse time, você tem que ter um propósito. E vocês têm que falar sobre o mesmo propósito, a mesma língua. Se você vai, por exemplo, prestar serviço para alguém, você tem que ter um propósito. E essa pessoa tem que ela tem que perceber qual é o propósito que você tem para poder dar certo, para poder funcionar. E fala que essas relações que o marketing constrói, né? São porque você consegue encontrar a sua tribo, né? Basicamente, resumindo, a história é essa. E ele fala uma coisa engraçada, que eu até comentei, acho que em outro podcast, que foi assim, o amigo dele chega e fala assim, eu quero escrever um livro, eu quero vender livro, como que eu faço? Ele falou, simples, escreve e vende o primeiro. Depois que você vendeu o primeiro, você convence esse cara a ler o seu livro. Essa aí. Boa, Porque o cara compra às vezes e deixa ali. Depois que ele lê, fala pra ele assim, você gostou do meu livro? Gostei. Então, indica ele pra 10 pessoas, por favor. Aí ele falou assim... Aí ele faz uma analogia com o marketing. E o marketing é assim, gente. A primeira coisa que você tem que fazer, você falou assim, o que nós temos que fazer no day one? Bem, na agência, a metodologia muda um pouco porque nós não estamos dentro da empresa, estamos fora. Né? Mas é um overview 360 que muitas vezes a pessoa que está ali como responsável do marketing, ela não tem todas as respostas que você captou. Então, às vezes o papel da agência é ajudá-la a captar. Eu tenho uma tática muito legal, que é uma dica até. Eu falo assim, grava uma reunião comercial para mim. Não, mas o que você vai fazer? Eu não vou fazer nada com isso. Eu só preciso da reunião. Faz uma reunião, pega para o seu melhor vendedor, faz ele apresentar o produto para uma pessoa, essa pessoa vai fazer perguntas para ele. Só grava essa reunião para mim e me manda. 1, 2 horas de reunião, não tem problema nenhum. Pode me mandar. Através dessa reunião, eu faço muitas vezes a transcrição dela. Eu jogo na IA. Eu trago as principais perguntas, os principais gatilhos, os principais argumentos. Então, eu já tenho alguma coisa para mostrar para o marketing. Ó, tá aqui, ó. É isso. O seu produto. O produto que você vende é isso aqui, ó. A gente está falando o contrário aqui, ó. A gente está trabalhando no mais do mesmo. Fala o que percebe. Né? Ó, mais do mesmo. Agora, olha o que convence o cara, ó. Olha o que convence ele aqui. E às vezes não é na primeira, às vezes é em primeira, segunda, terceira reuniões de vendas que você vai conseguindo determinar esse padrão. Uma outra coisa é estabelecer os indicadores. Muita equipe de marketing, de média e pequena empresa principalmente, mas isso já acontece em grande também, porque eu atendo multinacional que não tem métrica de marketing, é você tentar falar pro cara, onde você quer chegar com isso? Eu quero aparecer. Às vezes é uma exigência de uma matriz que você tem que aparecer no YouTube, você tem que estar no Instagram, é só em cima de métricas de ego. E eu falo para eles, não, gente, a gente pode avançar muito mais. Onde vocês querem chegar com isso? Eu quero chegar nisso. Então, a partir do momento que você define os indicadores, fica muito mais fácil de ter um resultado melhor. E essa interação da agência, não só com o time de marketing, com o time de vendas, faz as coisas funcionarem melhor. Então, respondendo sua pergunta do nosso 360, a gente chega, por exemplo, a ver um mapeamento do desenho da venda de um determinado produto. Onde que está o erro? Está aqui. Vamos recriar essa linguagem, vamos recriar esse script, vamos recriar esse atendimento, porque as pessoas estão cansadas já do mais do mesmo. Sim. Olá, tudo bem? O que posso te ajudar? Você é o A, o B ou o C? Nossa, isso deve irritar profundamente as pessoas, né? Então,
eu acho que essa mudança, né? E o livro fala bem isso. Ou seja, pega seu produto, o que você quer fazer? Vender. Então vende primeiro. Depois que você vendeu, vê se alguém gostou. Gostou? Legal, Continua. bacana. Então me indica, por favor. Então é o marketing 360, resumindo numa frase, né? E as coisas são muito simples, a gente deixa as coisas complexas, né? Às vezes o problema está no fluxo da tua loja. Às vezes o problema está no teu fluxo de atendimento. Às vezes o negócio pode estar tão na cara que você não percebe porque você está preocupado com os views. Você vê uma trend na rede social e você acha que você tem que fazer. Por quê? Eu tô olhando, eu vi o cara se jogando, viralizou. Eu vou fazer também. Te cabe? Tá alinhado com o teu propósito? Aquilo que você... Que às vezes... O arquétipo que você está querendo comunicar é esse. Teve um case de uma mulher que eu assisti um vídeo, alguém comentando que ela queria vender caixa d'água e fez um vídeo dela nadando na caixa d'água e se afogando na caixa d'água. As pessoas não lembravam da caixa d'água. Só lembrava dela afogando. Lembravam dela afogando. Mas isso, Maná, é uma questão. Eu falo assim, tem até um cara na internet que fala muito sobre isso, né? Se você pega, por exemplo, alguns artistas que têm um arquétipo, por exemplo, diamante, né? Que é aquele despertar, é o dançar, é o envolver e tal, né? Um case de sucesso desse é a Anitta mesmo, né? Sim. Realmente consegue ter esse arquétipo. E aí, por exemplo, vem um médico e olha para aquilo e fala, puxa, dá certo. Eu quero fazer também. E o cara faz dancinhas. Existem vídeos. Acontece. Existem vídeos. Tem Eu tô dando um exemplo só, um exemplo bem contraditório, mas que é real. sim. Eu vi vídeos sobre isso, da pessoa querendo contar sobre um problema, dançando. Dançando. Não cabe, né? Então, tipo, será que todo mundo pode fazer dancinha? Será que todo mundo deve fazer Tudo lhe é dancinha? permitido, mas nem tudo lhe convém. Não é que você não possa fazer, você pode fazer, mas é essa imagem que você quer transmitir, né? Eu acho que bem isso. Eu acho que mais do que você saber para quem você quer vender, é a imagem que você quer transmitir. Eu brincava com um médico que eu atendi há um tempo, eu falava, você quer ser o Dr. Hollywood? Ele não. Falei, então vamos mudar a estratégia. Se você quiser ser ele, tá tudo bem. É só você seguir, é só seguir a receita. Tá tudo certo. Agora, você quer... Uma coisa que parece que é claro. Há uma tendência global das pessoas quererem fazer negócio com pessoas. Sim. E não com marcas. Eu não quero me relacionar com marcas. Aí é por isso que você vê CEOs indo para frente das câmeras para criar conexão. Né? Então isso é uma tendência. Mas às vezes não cabe para todo tipo de empresa, né? Exato. Tem empresas que cabem, tem empresas que não cabem. Tem empresa que não cabe. Mas depende do posicionamento dele Agora, também. se o cara fala, não... Postura, do que ele vai fazer. Você pega o canal da CIMED, um cara da CIMED se tornou um case. Quer dizer, É uma inspiração. ele Inspiração. foi pra cima e começou a construir conteúdo e começou a se engajar com as pessoas. Mas a moça do marketing dele também é muito boa. Boa. Você falando da Anitta e a gente pegando essa questão de marketing 360, o que vocês pensam do marketing de influência? Hoje a gente tem da seguinte forma. Uma coisa é você fazer uma mídia com influencer. Outra coisa é você trazer esse influencer para dentro do teu negócio, que é o que a gente está chamando de embaixadores. Então a gente separou. Então eu tenho mídia comprada com influencer? Tenho. Gosto do canal dela, quero testar o canal dela, ela conversa com o público B, quanto custa a publi, custa tanto, vamos fazer uma publi. Cara, toma aqui, é um cupom pro site, é uma mídia aqui, é um unboxing, alguma coisa assim por lá. Beleza, eu gosto desse teste. Porque essa ideia do growth. Isso. Growth é uma coisa que deveria estar acima do marketing e vendas. Falou, gente, vamos testar esse canal. Isso eu acho bacana, porque não dá para saber. Parece que tem que testar para ver, porque tem influencer com 1 milhão de pessoas que ele não vende. Ele não é um cara que converte. Porque não E de repente um cara com 50 mil pessoas e fala muito nichado com instaladores, ele tem um canal no YouTube que ensina instaladores, você entra 1.000 instaladores na sua base. Né? E se você não testar, também não Só funciona. A gente então, faz isso. Então, primeiro,
tem uma mentalidade de teste, eu acho. É fundamental. Legal. Não saia fazendo ali torta de Não assina um contrato de um Não, ano. em hipótese alguma. E o que você falou fez bem. Vocês fizeram. Acho que é uma coisa que tem que ficar muito clara para o óbvio ser abolido. Quando se faz uma estratégia com marketing de influenciadores, né, com influenciadores, você precisa procurar um influenciador que esteja relacionado à narrativa da sua marca, ao propósito da sua empresa, e você tem que entregar para ele também o tipo de conversa que você quer. Sim. Porque o que acontece muito é as empresas deixarem na mão do influenciador para que ele crie uma história. Então, na verdade, tem cases legais, até eu vi outro dia do Kit Kat, que o Kit Kat fez uma carta para a influenciadora falando por que ele tinha escolhido, por que o Kit Kat tinha escolhido ela e o que ele gostaria. E eu achei interessante. Eles criam uma narrativa, manda para o influenciador, e aí o influenciador, que no caso é um influenciador mais que tem um número de seguidores, um público jovem e tal, ele conta essa história né, nos stories, no Reels deles. E foi legal, foi uma baita campanha bacana. Por quê? Criou-se uma história, criou-se uma conexão, foi estudado o influenciador que foi escolhido para poder trabalhar. O que eu vejo muito aquela fulana tem sei quantos mil seguidores, vou botar ela para fazer um videozinho aqui na minha loja. Isso não vai funcionar. Isso não funciona. Não funciona. Eu acho que eu discordo um pouco, Fran. Parece-me que se eu tiver que passar para um influenciador qual o conteúdo, talvez eu já estou errando na escolha desse parceiro. Mas eu acho que você precisa fazer as narrativas se cruzarem, porque senão fica uma desconexão muito grande, né? Parece. É cruzar isso. Eu Vamos também supor, acho. Você é o cara que tem um canal que fala sobre artes. Eu acho que eu tenho que deixar que você conecte a minha marca Com o meu enredo. com o seu enredo, com o seu conteúdo. Pelo menos na minha visão inicial, estava assim. Sim, mas aí a gente está falando também eu dei um exemplo em que a gente está falando de micro-influenciadores ou influenciadores mais popularizados, né? Quando nós estamos falando de canais especialistas, por exemplo, mais técnicos, eu vou testar uma marca de telefone, não tem aquele que marreta celular para ver se ele é forte? Boa. Sim. Sensacional aquilo, eu adoro. Eu adoraria ter do cara que começou no adoraria ter TikTok. dinheiro Tem um pra cara que começou... quebrar O o cara que celular. inventou isso. Ele destruía no liquidificador. Eu lembro desse cara. Esse foi o que O começou. cara falou, essa marca falou que esse telefone é resistente. Vamos ver o quanto ele é resistente? O cara, ele já tem a característica dele. Ou, por exemplo, eu vou fazer o teste do software A, B ou C. Ou vou fazer o teste para ver quanto está gastando de energia no ar-condicionado A, B ou C. Esses caras já têm um enredo, eles já são técnicos. Mas, ainda assim, eles vão atrelar a comunicação com a marca. Mas, Dá para fazer duas coisas. Dá. Dependendo dá do pra fazer. influenciador, dependendo do dá para você dar uma encomendada. Dá. O que eu pego lá, por exemplo, Mas, a gente criou... gente, algo assim. Tem que entrar no radar do CMO. Total. Tem que entrar. Não dá pra... O que eu vejo na agência, que eu não tô mais lá, mas era uma coisa que era algo que a gente estava começando a construir, né? Que agora ficou na sua mão. A agência triangular isso, a agência também saber se é o momento de trazer um influenciador, fechar uma parceria. Sim, Então, sem dúvida. chega o momento da gente trazer isso mais para o planejamento. O que a gente criou foi um programa de embaixadores onde a gente mapeia quem são possíveis pessoas que têm um match com a marca e essa pessoa passa a atuar como de fato um defensor da marca. Então, mas por quê? Porque ele já tem uma conexão. Só que a gente também fez isso dentro de casa. Então, hoje eu tenho um influenciador dentro de casa. Então, eu tenho funcionários. Funcionários que tem 70 mil seguidores. Sabe quem está fazendo isso? A XP está fazendo isso. Você criar influenciadores. Que daí... Ou você não contrata um cara que já está influenciador dentro da própria empresa. É você construindo dentro do seu próprio time. Quer dizer, lógico que é empíricos. Tem até o termo employer branding, acho que chama. Employer influencer. Uma coisa assim, é um negócio bem legal. Então, é algo para entrar no radar. Sem dúvida. Da empresa já, Fran? Eu acredito que sim, porque, por exemplo,
muitas vezes, vou falar a verdade, a gente tem uma empresa aqui em Jundiaí que trabalha com pedras decorativas e que há uma vendedora lá que está lá há anos. E eu falo pra ele, meu, essa pessoa é a cara da sua empresa, porque as pessoas vêm aqui e procuram ela. As pessoas vêm aqui e procuram ela. Vamos subir um canal no YouTube pra tipo ela, assim, coração. ela é a pessoa que entende do negócio, cara. Ela sabe exatamente. Você sabe que se a empresa investir nela, Faz sentido. em 4, 5 anos, ela pode ficar maior que a empresa. Exato. Sim. Fica. Eu E é inevitável isso, Você tá? vai ter que traçar bem, Sim. porque as pessoas querem se conectar com pessoas. Eu acho que isso as marcas precisam começar Nós tivemos a levar mais importância para isso. Sim. Nós tivemos um outro case de uma empresa de software em que um dos colaboradores fazia vídeos, tutoriais ensinando a gerir com aquele software. O cara arrebentou de inscritos. E ele foi trabalhar nessa área. De ser influenciador. E é um vender risco, software. tá? Você falou assim, como que eu me protejo? Cara, Tem como, é a mas identidade importante. das pessoas. Você não tem o que fazer. Eu tenho lá no meu time, eu tenho um Matheus, que ele, toda a indústria já conhece ele. O Instagram dele é Fala Parceiro. Então, o que acontece? Por quê? Porque a gente criou esse jargão como Fala Parceiro. Então, todos os vídeos que você vai ver, nossa, é Fala Parceiro. Então, todos os nossos embaixadores já têm isso. E até quando os concorrentes usam essa frase, esse jargão, remete a gente. Por quê? Eu registrei tudo esse nome também. Registrei domínio, registrei... Você fez muito bem. E aí, o nosso podcast lá para falar com ele chama ParceiroCast. Então, a gente meio que amarrou. Então, esses embaixadores, esses influenciadores, eles pegam esse DNA nosso, da empresa, e levam para a região. Eu tenho um influenciador do Rio de Janeiro que tem 7 mil seguidores. Eu não estou preocupado com o número de seguidores dele. Eu estou preocupado com se o propósito dele se conecta com o meu propósito e se os dois conseguem fazer um negócio legal. Os dois crescem juntos daí. Os dois crescem juntos. Viu? Falando em crescer, vou aproveitar que eu tenho 2 CMOs aqui, não querendo em mão. Você é CEO de agência, mas Tô viajando. você acaba fazendo papel. Tem uma de CEO. piada interna, viu, Edu? Porque teve um cara que sentou aí e falou pra mim, agora que você vai ser CEO, você precisa viajar, descobrir novas Ir tecnologias. pra Califórnia, Né? Você precisa estudar mais fora. Nossa, me leva. Essa ideia, daí ele falou, você topa? Eu falei, opa, Eu sei, né? eu não Só tô tá viajando trabalhando. ainda. Ei, mas que deu uma mentada no... Não, mas essa parte a gente não conversa. Eu tô falando da viagem. A parte... Viu? Eu ainda tô falando da viagem. Falando da experiência. Da experiência conta. Deixa eu ganhar uma mentoria aqui de vocês dois. Eu estou com uma startup. A gente está com 6 meses, vai fazer 6 meses. Já estamos com alguns clientes. 6 clientes. Uau! Oh, muito bom. Parabéns. É a maketalk.ia. É uma startup que desenvolve chatbots com inteligência artificial, né? E... Seguinte. Startup não tem dinheiro para investir. O que vocês falariam para uma startup na área de tecnologia com inteligência artificial? O que vocês me dariam de dica? Para quem também está nos ouvindo, está querendo começar um negócio, o que eu tenho que olhar no primeiro ano da empresa, Alex? Daí você presta atenção nisso, senão eles viram um abacaxi. Boa, hein? Ó, posso começar? Pode. Então, vamos lá. Eu acho que a maior dificuldade de startup é você ter gente que comprou a tua ideia. Uma vez eu fundei uma e nós éramos em 4, 3 desistiram, 2 desistiram, ficou só eu e o outro cara de TI, outro amigo de TI, e nós 2 não demos conta de fazer o negócio funcionar. Então, assim, um ano a gente desenvolveu um projeto super legal e ganhamos prêmios no Startup Weekend, né? E não evoluiu. O que eu aprendi ali, né? Você tem que ter gente que esteja com a mesma cabeça. Gente boa. Gente. E que não queira dinheiro em curto prazo. Que o cara não fique... Não, porque eu já preciso ganhar dinheiro agora. Você não ganha dinheiro agora. Não tem como ganhar dinheiro agora. É relação mesmo. É trabalhar mais do que ganhar. É isso que vai acontecer, né? E paralelo com isso, trazendo para uma realidade de marketing, eu não deixava de ter um posicionamento.
como marca, por quê? Porque isso vai pesar lá na frente. Trabalhar com branding, as pessoas às vezes vão primeiro para performance, e startup cai nessa armadilha, ela entra na performance, começa a trazer lead, conversão, e eu entendo a necessidade de tração, porque eu trabalhei com franquia e é a mesma situação, franquia precisa ter loja, senão parece que não cresceu, não roda. E aí o que acontece? Esquece a parte de branding, esquece a marca, esquece o propósito. Então, assim, tem que sim tracionar o crescimento dela, os testes que tiverem que fazer, os ajustes, né? Tem que ouvir muito, não ter medo de pivotar o projeto se for necessário, mas não esquecer do seu posicionamento de marca, não esquecer de uma identidade legal, não esquecer de como ela está sendo mostrada para o mercado. Porque você não vai ver resultado agora, mas daqui 3 anos, 4 anos, você vê, cara, só está dando resultado agora porque a gente fez isso lá atrás. Se você demorar para fazer, você vai empurrar lá para frente. Eu acho que, além disso, eu acho que você tem que definir qual o problema que você está resolvendo. Eu acho que é a primeira coisa, assim, eu acho que é o maior argumento até para você fortalecer o seu próprio branding. Esses tempos atrás eu estava analisando até o reposicionar. A gente reposicionou a agência, né? Fez o rebranding, mudou a marca. E aí eu falei assim, tá, o que nós realmente fazemos? Entendi. A gente conecta marketing e tecnologia com resultados. É esse o nosso objetivo. E saiu um slogan sem querer. Foi uma coisa sem querer, saiu. E isso por causa de várias vezes eu fiquei me forçando. O que eu resolvo? O que realmente eu faço? O que realmente entrego na ponta? Né? Então, saiu um slogan. Eu acho que dentro desse novo negócio, tem que pensar a mesma coisa. Eu acho que você ter um nicho, você focar, fica mais fácil de testar e startup. Sim, sem dúvida. Então, focando num projeto, que nem o Alex está se especializando na área de hotéis. Então, qual é o problema, efetivamente, que você está resolvendo com essa amostra de clientes que você está tendo? Bem, eu estou resolvendo isso. Então, você já tem uma promessa. Eu acho que essa promessa pode ser o canal de você divulgar a sua marca, de você divulgar o seu negócio, e aí você vai aumentando devagarzinho, porque o indicador é quantos clientes você tem que ter para chegar num break-even, tipo, falar assim, tô bem. Então, eu tenho que chegar em 10 clientes, é o primeiro marco, tá? Então, depois, quero dobrar, quero chegar em 20, quero chegar em 50, quero chegar em 100, como, né? E aí, a partir do momento que você chegar em 10, você já sabe a estrutura que você tem que ter para cada 10 clientes. E bora aí aumentando conforme isso. E depois que você tem uma promessa, tem um produto, já tem cliente, aí você entra na performance. Aí vai para atração, né? Vai para atração. Agora, uma coisa legal que eu pensei aqui, né? A gente para, mas você vai estar transacionando uma quantidade de informações muito grande de cliente e de empresa, do consumidor final e dessa empresa. Eu acho que se a IA tiver ali, se tiver uma IA que consiga identificar outras dores, eu acho que você pode encontrar novas soluções dentro do mesmo negócio. Parabéns por essa visão. Porque eu acho que quem está começando um negócio, a Fran pegou bem. Qual é a dor que você resolve? E se apaixonar pela dor. Então, qual que é a dor do hotel? Ele quer maior taxa de ocupação. Porque a gente fala no turismo que o turismo é o produto mais perecível que existe. Se alguém não dormir naquela cama, Perdeu. Naquela noite, nunca mais ninguém vai dormir. Então, tudo só tem 24 horas. Uhum. Então, aumentar a taxa de ocupação. Então, achar bem essa dor. E o que acontece com o chatbot que a gente está treinando, né? Ele começa a responder muito bem. Porque tem perguntas muito corriqueiras que acumulam um time de vendas. Tem ferro de passar roupa no apartamento? Tem sauna? A piscina é aquecida? Quantos graus? Tem criança? Aceita pet? Esses dias a gente treinou uma IA para ela falar, olha, gente, infelizmente não aceitamos pet, mas a gente pode te indicar um parceiro. Aí surgiu um cara que falou assim, mas o meu pet é pet de apoio emocional. Acho que tem que ter um outro nome. Agora me fugiu, mas são pets... Sim, apoio emocional. Apoio emocional. Isso mesmo. E aí tem uma lei. É uma lei. Tem uma lei. Aí o dono do hotel... Não, Alex, nesse caso,
a gente tem que aceitar. Fala, porra, mas então... Você precisa me explicar, É porque a ideia de treinar uma IA para responder pela sua empresa é que ela não pode alucinar. Ela não pode inventar. Então ela não pode sair do script que ela foi treinada, né? Então a gente fala... Aí o cara insistiu, não, mas o meu bet... A IA falou, olha, infelizmente não, porque a IA não está treinada para falar de legislação. Aí que a gente foi correr atrás para treinar a IA, para nesse caso, falar, neste caso... Aí vem aquela pergunta, cara, mas você aceita até um Golden? É, porque ele vai na profundidade da pergunta. Né? Aí a gente tem que questionar. Então, a gente está nesse momento de acertar o produto. E às vezes eu acho que o empresário erra nesse ponto. O cara não tem um produto bom. O produto dele não resolve uma dor real. Ele quer fazer marketing, entendeu? Porque daí eu acho que ele traz um cliente e perde, ele traz e perde. A conta não fecha. Eu acho que quando entrou um hotel e ele ficou feliz e indicou outro, é o que você falou do livro lá do... Não lembrava, eu acho que eu tô lendo os livros muito rápido, do livro Execução. Mas o que ficou muito claro na minha mente do livro Execução, que eu tinha que parar só de ficar no planejamento e executar rápido e executar bem, né? Fazer o acompanhamento. Fazer o Porque acompanhamento. às vezes a gente delega e acha que aquilo vai acontecer. Se você não fizer esses acompanhamentos, esquece. Mas eu sou o CMO da empresa, eu sou o CEO. Eu sou... apenas isso. Esquece. Parece que Funciona. Parece que a Mectal está no momento de não querer crescer rápido. É meio estranho, né? Uma startup que não quer crescer rápido. Esses dias eu falei para mim, cara, eu não quero ser unicórnio. Eu quero é o camelo. O camelo é a zebra. Que é aquela startup que cresce mais devagar, né? Então, estou pensando aqui em 5 anos atingir uma massa. Pessoal, muito obrigado. Eu acho que Foi incrível, hein? falar de marketing e vendas é tudo o que o empresário precisa ouvir. Se você está chegando até agora, curtiu este episódio, vamos fazer o que a Fran falou. Se você curtiu, pega 10 pessoas que você indica para as 10 pessoas. Fala, assiste esse manda episódio. esse episódio para um amigo, coloca lá no seu grupo do WhatsApp, pega o link se você está no YouTube, aproveita, se inscreva no nosso canal. Estamos rumo aos 20 mil inscritos. Cara, cresceu, hein? Sim. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu acompanhei lá os episódios, achei o máximo, até por conhecer vocês há um tempo. Existe uma relação emocional muito legal, porque vocês fizeram parte de uma época da minha vida que foi a minha transição do interior para Grande São Paulo, né? Porque aqui, Jundiaí já é a Grande São Paulo que a gente fala, né? Eu morava em Franca, apesar de viajar o Brasil inteiro por conta de outra empresa. Então, eu sempre tive um carinho muito grande por essas pessoas. Então, vocês sempre estiveram muito próximos. Então, eu quero agradecer, quero convidá-los para ir conhecer, para ir almoçar com a gente lá em São Paulo. No escritório, a gente tem uma cozinha lá que a gente come das pessoas. No porco... Como é que é? Porco no rolete. Porco no rolete. A gente... São José dos Campos. Amanhã, quando é São José dos Campos. E até o final do ano, a gente faz mais 4 porcos no rolete em vários lugares no Brasil. Então, assim, a gente não para. O negócio... Esse ano são 240 eventos que o meu time faz. Eu tenho 30 pessoas. Eu falei pra Fran que a gente deveria fazer um evento esse ano, juntar a confraternização da agência. Vamos fazer. Nós vamos fazer. Esse ano nós vamos fazer uma confraternização da agência. Diferente, convidar clientes, parceiros. Me convidem. Muito difícil fazer. Não, pode ser. Aqui em Jundiaí a gente come comida italiana, né? Então, mais fácil. Mas muito obrigado. Obrigado a todo mundo aí que pôde participar. Quiser me encontrar, tô no LinkedIn, tô no Instagram, só pegar meu nome, tá Eduardo Bachur, vocês me encontram. Eduardo Bachur, tá fácil, seu nome é fácil de achar? É fácil. LinkedIn Eduardo Bachur, no Instagram Edu Bachur, é aberto, tô sempre publicando coisas lá da minha vida e da onde eu estou. Então, isso é legal também. E da Dias, vocês vão ver lá, @dias.com.br, que é o canal que a gente divulga para os nossos clientes. Obrigado, Edu. E agradecimento a Dias, liberar você para vir bater esse papo com a gente. Muito obrigado você que está nos assistindo. Se você está no Spotify... Segue a gente lá. Segue lá, gente. Iguais, Playgirls Podcast. Gente, tem gente me parando no elevador. Te assistindo no YouTube. Lá no meu prédio, né? Tem gente que me parou na rua. Significa que a sua agência é boa.
Olha, mas eu quero comentários. Você não gostou desse episódio? Falou, nossa, odiei. Tô muito atrás de um hater. Preciso muito conquistar meus primeiros haters, tá difícil. Pô, justo comigo, né? Então, se você não gostou, se você nos mande um comentário, nos siga no Spotify, você pode colocar nos comentários no YouTube que a gente vai ler pra gente saber se você tá gostando, temas que você gostaria que a gente abordasse. A gente tá aqui querendo fazer essa troca com você e a gente quer saber se você está curtindo. Isso mesmo, é todos eles iguais, tá? Playgrowth Podcast em todos os canais. YouTube, Instagram, TikTok e Companhia Limitada. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente.